Bom, pessoal, bom dia a todos. A Deniandra já falou, sou o Major Borges Campos, comandante do 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. Então tá uma foto aqui do nosso quartel, ali na BR-232, né? Então para quem vai para Caruaru, à direita ali, então o nosso quartel é esse, o esquadrão, né? Sou formado em 2001 na Academia Militar das Agulhas Negras, sou oficial de cavalaria. E ao longo da carreira, né, já servi em alguns lugares, né, já tive algumas experiências profissionais. Fui para o Haiti em 2004 e 2005, fiz o curso de piloto de helicóptero em 2006, né, e agora estamos aqui em Recife, né, servindo aqui em Recife. Então a intenção aqui, pessoal, é a gente falar um pouquinho sobre o Exército Brasileiro e a profissão militar, né. Eu vou trazer algumas características aqui da profissão militar, mas falarei também bastante coisa sobre o Exército Brasileiro, que é, no caso, o meu métier, né? Então, vamos lá. Eu procurei trazer uma palestra bastante cheia de foto, vídeo, que eu acho que é o que chama mais atenção, né? Esclarece até mais do que eu ficar falando aqui. Na setinha, na setinha. Isso. Então, o Exército Brasileiro e a profissão militar. Então, o nosso assunto, né? Nossos objetivos. Conhecer o Exército Brasileiro, identificar as características da profissão militar. E o que interessa, eu acho que para vocês aí, formas de ingresso. Só por curiosidade, alguém aqui pretende, né, tem vontade, já pensou em seguir a carreira militar? Bom, tá bem. Não tem nenhuma menina? Tem, não, tem a garota aqui, ó. Isso, tá bem. Então falaremos aí sobre as escolas. Já adiantando, a SpaceX, para quem não fez ainda, dia 20 de junho encerra as inscrições, hein? Tá? Hã? Ah, vocês não podem ainda? Está ensino médio completo, né? Não, tem que estar terminando, né? Tem que estar terminando. Tem que estar no 3º ano, pelo menos, né? Quando isso. Ah, tá. Quando efetiva a matrícula, tem que estar já completo. Então, um filme sobre o Exército Brasileiro. Esse filmete aí, ele foi feito esse ano, né, para a campanha do Dia do Exército, que foi 19 de abril. De abril, Dia do Exército. Bom, esse filmete aí, ele foi feito esse ano aí na campanha do Exército Brasileiro.
bastante interessante, que mostra ali um jovem, né, indo se alistar e o que ele vai vivenciar no Exército Brasileiro a partir da sua entrada. Vamos falar um pouquinho sobre o Exército Brasileiro. Então, são mais de 600 quartéis, né, distribuídos pelo Brasil inteiro, sendo mais de 70 quartéis na fronteira. Aí eu pergunto para vocês, 70 quartéis na fronteira é muito ou pouco? Quem acha que é muito? Levanta o braço. Quem acha que é pouco? É pouco. A gente vai ver por que daqui a pouco. Tá? É muito pouco. O Dia do Exército a gente comemora 19 de abril de 1648, que é o ano da criação do Exército. Quem sabia que o Exército foi criado, na verdade ele nasceu aqui no Recife? Quem sabia? Aonde foi? Mas qual local aqui do Recife, você sabe? Isso, lá nos Montes Guararapes. Quem conhece os Montes Guararapes aqui? Pega ali a Mascarenhas de Moraes, né? Da continuidade ali, a Estrada da Batalha, não é isso? Passou o aeroporto, tem uma entradazinha direita ali, que são os Montes Guararapes. Então, nesse local aqui no Recife, nasceu o Exército Brasileiro, em 19 de abril de 1648. Que foi uma batalha dos Guararapes, quando o branco, o negro e o índio se juntaram contra o invasor holandês, na defesa do território brasileiro. Então, é o primeiro registro, né, de nacionalidade, onde 3 raças se juntaram em defesa do território. Então, por isso que essa Batalha dos Guararapes marca, então, o nascimento do Exército Brasileiro em 19 de abril de 1648. Muita gente não sabe, né, que o Exército nasceu aqui no Recife, tá? Bom, missão do Exército. Muita gente pergunta, para que se tem um Exército? Para que se tem umas Forças Armadas? Né? O pessoal pergunta, mas para que gastar com Força Armada? Por que investir tanto recurso, tanto dinheiro em Forças Armadas? Né? Muitas vezes a gente ouve esses questionamentos. Primeiro ponto, né, que a gente tem que pensar uma nação soberana, ela só é soberana de fato quando ela tem uma força armada que a defenda. Né? Então isso é um pré-requisito para uma nação soberana, a existência de uma força armada que defenda seu território, que defenda suas riquezas, que defenda a sua soberania. Então é por isso que temos, né, as Forças Armadas, né, que elas estão constantemente em treinamento, em preparação, né, para caso haja alguma invasão, alguma ameaça, né, ela tem que estar preparada para essas ameaças. Né? Então a missão do Exército, das Forças Armadas como um todo, ela está bem clara na Constituição de 1988, no seu artigo 142, que é a garantia da soberania nacional, como eu falei, garantia dos poderes constituídos, a lei e a ordem, né, e cooperar com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social. Essa é a missão do Exército. Basicamente são 3. Garantia da soberania, né, garantia aí da defesa do nosso território, soberania, poderes constituídos, né, executivo, legislativo, judiciário, e a garantia da lei e da ordem. Quem se lembra, final do ano passado, o que ocorreu aqui na região metropolitana do Recife? Alguém sabe me dizer o que houve aqui? Greve da polícia. Greve da polícia. E quem foi para a rua? As Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Isso entra na parte da garantia da lei e da ordem. Então, naquela situação em especial, né, o Estado ele verificou que a segurança estava comprometida, né, pela paralisação. Não houve uma paralisação, mas a PM, no caso aqui do Pernambuco, ela começou a diminuir a sua atuação. E o governador Paulo Câmara solicitou ao presidente as Forças Armadas para garantir, né, para a manutenção da garantia da lei, da ordem e a segurança. Então fomos convocados, ficamos na rua durante 25 dias. Né, passamos Natal, passamos Ano Novo, patrulhando toda a região metropolitana do Recife. Tá? Bom, o Exército, a gente tem um slogan que fala braço forte e mão amiga. Né? Então, defesa da pátria, contribuir para a dissuasão de ameaças aos interesses nacionais, que eu falei, garantia da soberania, é o que a gente chama de braço forte. Contribuir para a dissuasão também de ameaças aos interesses nacionais. Então aqui vem aquela questão da fronteira que eu falei para vocês.
para vocês saberem, temos mais de 7.300 quilômetros de litoral e temos mais de 15.000 quilômetros de fronteira, com praticamente todos os países da América do Sul. Então, 70 quartéis na região de fronteira é muito pouco, tá? Mas também é o nosso braço forte, a defesa da nossa soberania e aos interesses, né, nacionais. Garantia dos poderes constituídos, como eu falei, executivo, legislativo e judiciário, né, também é o braço forte. Aí temos a mão amiga, são as missões subsidiárias que a gente chama. Recentemente agora, o que tivemos aí há 2 semanas atrás aqui no estado do Pernambuco e Alagoas? Quem sabe? Enchentes, né? Estamos aí com tropa no interior, inclusive temos um hospital de campanha do Exército montado em Rio Formoso, né? Com mais de 1.300 atendimentos. Um hospital de campanha, para quem não sabe, é um hospital que o Exército tem, as Forças Armadas têm, que eles montam, que a gente monta no campo, no terreno. Por exemplo, vai ter um exercício, monta o hospital de campanha. Vai ter uma guerra, por exemplo, é o hospital de campanha. Então, esse hospital de campanha foi montado em Rio Formoso, aqui no interior, para atender as vítimas aí afetadas pelas enchentes. Então, aqui está um exemplo bem clássico, enchentes, né, que é a mão amiga. Construção de estradas, né? Então, o Exército também participa, né, do desenvolvimento nacional, construindo estradas, aeroportos. E digo para vocês, com a qualidade muito superior e um custo muito reduzido em relação às empreiteiras que o governo contrata. Muitas vezes o Exército, ele recebe dinheiro do governo para executar essas obras e normalmente o Exército devolve dinheiro e as obras são muito bem executadas. Então a BR-101, por exemplo, é uma obra que foi feita pelo Exército, tem um trecho dela, tem vários aeroportos também que a nossa engenharia, né, já construiu, com uma qualidade muito superior e um custo muito inferior em relação aí às empreiteiras, né? Exemplos, né, já estamos vendo aí nos noticiários, né? Odebrecht, OAS, por aí vai. É a mão amiga. Levando a nossa paz para o mundo. Então, isso também faz parte da mão amiga do Exército, né? O Exército agora, em junho, né, esse mês agora, enviou o último contingente, né, para a missão de paz no Haiti. Então, a missão de paz do Haiti, ela começou em 2004, agora ela está se encerrando, né? Então, foram aí 12 anos de missão e agora, em outubro, ela vai ser encerrada. E a gente tem tropas em diversas partes do mundo, não só no Haiti, mas tem tropas aqui na América do Sul, em vários países, né, realizando desminagem, né, de alguns países da América Central e América do Sul. Temos militares na África também, né, em missão de paz. Temos militares no Líbano, né, ali no Oriente Médio. Temos militares lá no Haiti, está encerrando a missão. Temos militares também na Ásia também. Então são várias missões de paz que o Brasil envia militares, né. A maior e a mais conhecida é a do Haiti, né, pela dimensão da missão, pela quantidade de militares que o Brasil mandou e pelo tempo que ela se estendeu, né? Quase 12 anos de missão. Então, a mão amiga. Fala um pouquinho sobre a profissão militar, algumas características. Então, aquele jovem, né, que pretende ingressar na carreira militar, é bom ele saber algumas características da profissão militar. Aqui algumas frases, né? A que eu acho mais interessante é desse general Otávio Costa. A farda não é uma veste que se despe com facilidade e até com indiferença, mas uma outra pele que adere à própria alma irrevestivelmente para sempre. É assim a vida militar, é assim o militar. Raramente vocês vão ouvir dizer de um militar: eu trabalho lá no quartel do Curado, aí eu trabalho no quartel lá em Olinda. Normalmente o militar fala o quê? Eu sirvo no Curado, eu sirvo em Olinda. Porque para a gente a profissão militar é um sacerdócio, é uma servidão, né, que nos consome 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, por exemplo, nessa missão aqui da Polícia Militar, né, de dezembro, início de janeiro, ficamos 25 dias, 24 horas patrulhando as ruas. Enquanto a PM tem um regime de trabalho de 12 por 36, o Exército é 24 horas. Então, quando a gente vai para uma missão, não tem regime de trabalho, né, de 7h30 da manhã até as 15 horas da tarde. É 24 horas, né, patrulhando, realizando ali a operação. Tá? Então, profissão militar. Então, uma das características, risco de vida.
Na verdade, toda profissão tem um risco, né? Umas maiores, outras menores. Por exemplo, o camarada que trabalha, trabalha na construção civil, né? Nas alturas de um prédio, por exemplo, tem um risco de vida? Tem? Tem. Ele pode cair lá de cima. A pessoa que, de repente, a gente vê muito na televisão, o pessoal limpando janela, né? Aqueles arranha-céus ali pendurado, tem risco de vida? Tem. Vou dizer, acho que até mais que o militar, né? De cair lá de cima. Mas por que o risco de vida ele é inerente à profissão militar? Porque a gente trabalha com armamento, com munição real, com viaturas, né? Com aeronaves, tudo isso gera risco. E é normal da profissão militar. O simples fato da gente ir para um exercício ou ir para uma missão real com armamento e munição real já é um risco de vida, tá? Mas é claro que é um risco controlado, né? Tudo isso tem o seu controle. Tá? Então, algumas fotos aqui, né? Risco de vida. Hierarquia e disciplina. Então, Forças Armadas não combina com falta de disciplina, com falta de hierarquia, né? Isso aí já é normal, todo mundo já sabe. Então, quando a gente entra, já sabe, tem a hierarquia, tem a disciplina, né? Tem os superiores hierárquicos, né? Tem um respeito, isso aí já é inerente à profissão militar. Dedicação exclusiva, tá? Então o militar não pode exercer outra atividade profissional. Por exemplo, se eu quiser montar um negócio, vou montar aqui um comércio, eu não posso. Eu não posso, por exemplo, arrumar um outro emprego. Por quê? Porque a profissão militar ela exige dedicação exclusiva, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E é até proibido, inclusive, né? O militar não pode ter nenhum outro tipo de trabalho, nenhuma outra fonte de renda, tá? Disponibilidade permanente. Então, o que eu falei para vocês, 24 horas por dia, sem direito à reivindicação de qualquer, né, benefício, como hora extra, adicional noturno, né, e por aí vai. Então, por isso, né, o pessoal deve estar acompanhando a questão da Previdência, né? A questão da reforma da Previdência, né? A questão do militar, né, entrar no regime normal do trabalhador ou não. Está aqui, ó. A gente não segue a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, não temos fundo de garantia, não temos hora extra, não temos adicional noturno, não temos adicional, né, por questões, por atividade perigosa, então não temos nada disso. Então é por isso que a gente está brigando para não entrar no mesmo regime, né, da previdência normal do trabalhador normal. Por quê? Porque a profissão militar ela tem as suas características, ela tem as suas peculiaridades, né, diferentes de uma outra profissão do civil, tá? Proibição de greve, sindicalização e filiação partidária. Então, o militar não pode fazer greve, não pode, né, participar de sindicatos. Não tem sindicato dos militares do Exército, não existe isso. Não pode ser filiado a nenhum partido. O militar ele pode se candidatar a algum cargo público? Pode, mas aí ele é afastado durante as eleições. Já? Não, vai porque a gente volta. Tá bom. Não pode se filiar, né? Ele pode candidatar, ele é afastado. Se ele for eleito, ele sai do Exército, né? Então, por exemplo, o Bolsonaro, ele era capitão do Exército, se candidatou, entrou na vida política, saiu do Exército, mas ele era capitão, tá? Vigor físico, então isso é inerente à atividade militar, tem que ter vigor físico pelo desgaste da profissão, pelo desgaste ali das atividades que a gente faz. Então, todos os dias de manhã, a primeira coisa que fazemos no quartel é atividade física, tá? A gente tem lá 2 horas de atividade física todos os dias. Aí eu pergunto para vocês, qual outra profissão que a pessoa chega no trabalho e vai fazer atividade física? Existe alguma outra? Não tem. Quem quiser fazer, faz à noite, né? Faz ali por fora do horário do expediente, mas não, durante o expediente a gente tem 2 horas ali de condicionamento físico, preparação física, tá? Legislação própria, a gente tem a nossa própria justiça, né, militar, que é o Superior Tribunal Militar. Então, os crimes militares são julgados no STM, né, não vai para a Justiça Comum. Vínculo com a profissão militar. Então, o militar, mesmo quando ele se aposenta, que a gente chama que é a reserva, né, remunerado ou não, ele tem vínculo com a profissão militar. Inclusive, depois da reserva, ele pode ser novamente convocado para voltar ativa. Raramente acontece, mas pode acontecer. Vamos lá, formas de ingresso, acho que interessa mais para vocês aí, né? Então vamos lá.
Requisitos globais. Homens, 1,60 de altura. Todos têm? 1,60? Se não tem, vai chegar ainda, né? Mulheres, 1,55. 1,55, tá? Para oficiais, brasileiro nato. E para praças, no caso, sargento, em chama, né? Tem que ser brasileiro nato ou naturalizado. Então, para oficiais, somente brasileiro nato. Bom, as escolas militares, temos SPSEX, a ESA e a ESLOG. Então, a SPSEX é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que é a única porta de entrada para a Academia Militar das Agulhas Negras, que forma o oficial combatente do Exército. Então, requisitos: sexo masculino ou feminino, a partir do ano passado, inclusive. Idade de no mínimo 17 anos e no máximo 22 anos, né, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula, e as inscrições se encerram 20 de junho agora, né, desse mês. Tá? E ensino médio completo ou estar cursando o terceiro ano, né, o último ano do ensino médio. Lembrando que a única porta de acesso para a Academia Militar das Agulhas Negras é por intermédio da SPSEX, que forma os oficiais da linha bélica do Exército Brasileiro. ESA, que é a Escola de Sargento das Armas. Então, lá em cima, a gente falou, né, para academia, então ele sai aspirante, pode chegar até general, que é o último posto da carreira militar. A ESA, ele entra como aluno, sai como sargento e pode chegar até capitão, né? Os requisitos basicamente são os mesmos: 17 anos, aumenta a idade para 24 anos, né? As inscrições até o dia 12 agora desse mês, ensino médio completo ou cursando o último ano. Uma outra opção é a Escola de Sargentos de Logística, tá? Masculino ou feminino, então 17 ou 24 anos de idade, ensino médio ou terceiro ano do ensino médio. No caso, para saúde, é músico. Ah, eu quero ser músico do Exército, então entro na Escola de Sargentos de Logística. Eu sou técnico de enfermagem, né? Então eu entro para a Escola de Sargentos de Logística, né? Que é a ESLOG. Tá? Então ele vai ser um músico, ele vai ser um enfermeiro do Exército. Tá? SPSEX, né? Uma foto aqui da academia, né? E a foto aí do cadete, né? Com seu espadinho. O IME, que é o Instituto Militar de Engenharia. Então o IME, a gente tem o nosso próprio Instituto Militar de Engenharia, que forma os nossos engenheiros, né? Engenharia elétrica, computação, cartografia, né? De fortificações. Então, tem que ser, né, para esse ano, no caso, nascido entre 96 e 2001 e ensino médio completo. Ele vai fazer engenharia lá no IME, formou engenheiro do Exército, vai trabalhar no Exército como engenheiro. Tá? A semelhança do ITA, né, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Né? Então, no caso, engenheiro do Exército. A Escola de Saúde do Exército, aí já para quem tem curso superior, nas áreas de medicina, farmácia, odontologia. Por exemplo, não consegui entrar como cadete para a AMAN. Aí a pessoa, o jovem, faz ali medicina. Ah, mas eu quero ser médico do Exército. Então ele vai para a Escola de Saúde do Exército, tá? Mas depois de formado. A Escola de Formação Complementar do Exército, em Salvador, também é a mesma situação, mas para algumas áreas específicas, como administração, contabilidade, veterinária, professor, né, que é a parte de magistério. Então, por exemplo, o jovem que se formou contador, eu quero ser militar, contador do Exército, então ele faz o concurso para a Escola de Formação Complementar do Exército, a SPSEX, em Salvador. E no caso também para capelão, para quem é capelão, né, sacerdote aí, católico ou pastor evangélico, né, ele vai fazer parte então do Serviço de Assistência Religiosa do Exército, que é o SAREX, tá bem? O IME chega até general, a Escola de Saúde para médico chega até general também. A SPSEX em Salvador, né, tanto ali para capelão ou não, chega até coronel. Tá? Então aqui é a formatura da SPSEX, estão várias mulheres, né? Bom, para quem quiser conhecer mais, se aprofundar melhor, tem o nosso site, né? Então tem ali, né, eu peguei ontem aqui essa página aqui do site, tem lá como ingressar, né? E o nosso endereço eletrônico. Ali tem várias informações ali, né, o pessoal pode entrar, né, tirar as dúvidas aí. Alguns cursos que o militar pode fazer, né, paraquedismo militar, guerra na selva, piloto de aeronaves, foi o que eu fiz, né, para helicóptero, ações de comandos, forças especiais, precursor paraquedista, curso de equitação do Exército, que é trabalhar com cavalo, né,
cursos blindados, educação física do Exército, montanhismo, né? São várias áreas aí que o jovem pode se especializar. Estou terminando. Eu vou pegar agora um filme aqui, pessoal, que é um filme da... It starts with why. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. No time is far to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know. I wasted it all just to watch it shoot. I kept everything inside and even though I
missão sempre foi cumprida, pois eles construíram um legado que permanecerá para sempre. Então, este é o nosso exército e assim a profissão militar. Pessoal, perguntas? Eu penso em fazer SpaceX e eu estava pesquisando e vi que lá dentro eu posso escolher várias áreas do que eu posso ter como profissão dentro do exército. Eu vi que tem engenharia de armas. Aí eu queria saber o que o engenheiro de armas, tipo, mesmo que o nome seja bem alto, engenharia. O que ele faz, né? Tá. Quando você vai para a SpaceX, aí terminou a SpaceX, aí vai para a academia militar. No final do primeiro ano, você tem que escolher uma especialização. No meu caso específico, eu escolhi a cavalaria. Né? Basicamente são 7. Infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, material bélico, comunicações e intendência. O engenheiro do exército, né, é o engenheiro de combate. Né? Então, o que ele faz? Então, a gente tem que raciocinar, né, as 7 especializações como se fosse num combate, numa guerra. Então, o que o engenheiro faria numa guerra? Ele abriria uma estrada, ou então impediria que o inimigo chegasse até uma posição nossa, né, derrubando uma ponte, né, ou então destruindo uma estrada. Por exemplo, a tropa ela vai ter que se deslocar, tem um curso d'água, um rio, ele constrói uma portada que a gente chama, né, que é tipo uma ponte militar. Isso que o engenheiro faz. É diferente do engenheiro do IME, por exemplo. Né, o engenheiro do IME, ele tem lá a especialidade que é fortificações. Aí sim, é como se fosse um engenheiro civil, mas o engenheiro da AMAN é um engenheiro militar. Né, então tem que raciocinar como se fosse em um combate. Né, o que ele faria numa guerra? O que o engenheiro faria numa guerra? Então isso é um engenheiro militar. Tá? Você precisa fazer faculdade do exército para trabalhar no exército, ou você pode fazer direito e entrar para trabalhar no exército? Isso, aí tem aquela opção que eu falei, que é a escola de... E se você entrar, você precisa seguir a regra do exército? Você, por exemplo, escola de advogado, você pode trabalhar para o exército, na hora extra fazer um trabalho fora? Não pode. É aquela opção que eu falei da escola de formação complementar do exército, lá em Salvador. Então, a pessoa ela é formada em direito, contabilidade, administração, psicologia, magistério, aí ela entra depois, mas ela vai seguir as mesmas regras, né, de um militar formado na academia, na AMAN. Né, ela vai sair como primeiro-tenente, né, e tem lá os tempos para ela ser promovida, o soldo é o mesmo, então um tenente de AMAN e um tenente médico ou um tenente advogado ganha a mesma coisa. O soldo é o salário que a gente fala, né? É o salário. Tá? E teoricamente não pode. Né?
O que acontece às vezes é o médico, né? Às vezes o médico ali que ele faz a escola de saúde, a gente sabe que ele atende fora depois, mas pela regra não poderia, tá? Eu tenho uma dúvida de como funciona justamente essa hierarquia que você falou no exército. Como é que você faz para avançar? Ou então, as promoções, elas têm o tempo certo de ser promovido. Então, por exemplo, vou dizer o caso aqui do aspirante que sai da AMAN, né? Quando ele termina, ele faz 1 ano de SpaceX em Campinas, 4 anos lá em Resende, aí ele sai aspirante oficial. Então, quando ele forma em dezembro, né, do ano de formação dele. Em agosto do outro ano, ele já é promovido a segundo tenente. Aí, de agosto até o final do outro ano, ele fica como segundo tenente. Aí, depois, ele passa a ser primeiro tenente. Depois de 4 anos, ele sai capitão. Então, já são 6 anos, né, entre a formação e até sair capitão. De capitão para major, que é o meu caso, são quase 8 anos. Aí, depois de 8 anos, ele sai major. Depois de major para tenente-coronel, são mais 6 anos. 6 anos. Depois de tenente-coronel para coronel, são 4 anos. Depois de coronel para general, aqueles que saem general, são mais aí 5 anos. Tá? O normal é todo mundo, a maioria terminar como coronel, né? Generais são poucos que saem. Por exemplo, a minha turma, quando a gente se formou, a gente se formou em 460 aspirantes. Desses 460, se tiver 10 ou 15 generais é muito, da minha turma. Então, assim, na verdade vai afunilando, né? Então, vai afunilando, a maioria termina como coronel e uma pequena parcela chega a general. Tá? O que influencia para sair general? Classificação da AMAN, né, quando ele termina o curso, e a própria carreira dele, né? Então são vários requisitos ali que ele vai cumprindo, que vai ali o habilitando a sair general, que pode, né, o habilitar a sair general. Tá? Eu queria fazer 2 perguntas bem rápidas. A primeira era saber com relação à mulher no exército. Eu posso ter a mesma formação que você e tudo, mas a aplicação em si, eu exerço as mesmas funções? Isso começou o ano passado, né? Até o ano retrasado, as mulheres no Exército, elas estavam na área administrativa, né? Então, na SpaceX, né, que é aquela de Salvador, por exemplo, a psicóloga, ou a professora, né, ou a contadora, né, ou, no caso, as médicas, né, as dentistas, as farmacêuticas. E, a partir do ano passado, abriu, então, a inscrição para a SpaceX, que é o que a gente chama de linha bélica do Exército. Entretanto, para o ano passado, e acredito que seja também esse ano, foram só 40 vagas. Né? Basicamente, são as áreas de comunicações, intendência e material bélico. Então, a mulher ela só vai poder escolher essas 3, né, especializações. Então, não teremos ainda, não vamos ter, por exemplo, mulher na infantaria, ou na cavalaria, ou na artilharia, ou na engenharia. Não teremos. Somente intendência, comunicações e material bélico. Por enquanto. A tendência é essa, né? Até quando eu entrei no Exército em 97, era impensável, né, se ter mulher na academia. E o ano que vem já teremos, né, as primeiras cadetes, né, formadas na academia. E essas primeiras cadetes daqui a 4 anos serão as primeiras aspirantes oficiais formadas pela AMAN, que daqui a 35 anos serão as primeiras generais, né, formadas pela AMAN. Tá? Certo, e a segunda pergunta é com relação às ideologias das pessoas que estão lá dentro. O princípio do Exército, claro, é servir a pátria, é servir ao Brasil. Mas se, por exemplo, vocês forem indicados para alguma missão ou alguma coisa que vocês devem fazer que vá contra o que você acredita, você deixa essa ideologia de lado ou você é um soldado trocado, sei lá? Não. Você tem que cumprir o que foi lhe delegado. Né? Muitas vezes a gente fala que é a disciplina intelectual, que a gente chama. Muitas vezes a gente não concorda com algumas coisas que acontecem, mas temos que cumprir. Né? Porque somos soldados, a missão ela foi delegada, ela tem que ser cumprida. Muitas vezes a gente fala sobre a questão, como a gente está vendo agora, a questão política. Né? O Exército ele é apartidário. O Exército não tem partido político, não tem ideologia política.
O Exército ele serve à nação e ao governo constituído, seja ele quem for, né? Então, qual que é a missão do Exército? É a garantia dos poderes constituídos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, independente de quem esteja no poder. Essa é a missão do Exército. Então, a gente fala que no Exército a gente não tem partido político e não tem ideologia política. A gente segue o que está previsto, né? Dentro ali da situação atual, né? Mais alguém? O prazo é mais estático, né? Só que o oficial ele tem que ficar mudando, ele comanda a cada 9 anos. Como é que isso funciona? Não, depende, né? O normal é o oficial ele ser transferido a cada 2, 3 anos. Mas é claro que isso depende muito da especialização dele, né? Por exemplo, eu me especializei, isso é uma coisa que eu passei bem rápido, né? Aqueles cursos que eu falei, isso é depois de formado. Então, curso de piloto de aeronaves, né? Paraquedismo, militar, né? Educação física. Depois que ele se forma, ele se especializa numa área. E dependendo da especialização dele, é o que vai ditar o tempo que ele permanece ou não num local. Por exemplo, eu fiz o curso de piloto em 2006. Então, o curso de piloto de aeronaves, ele restringe muito os locais onde o militar serve, que hoje no Exército é Taubaté, Campo Grande e Manaus. Normalmente, você é aberto para você várias opções. Então, por exemplo, quando o militar vai ser transferido, está na época dele ser transferido, abre, por exemplo, 15 opções. Ele ordena as 15 prioridades dele, mas ele pode ir da primeira ou a 15ª. E qual a situação policial ativa para, por exemplo, matar um bandido? Essa questão que você levantou, isso vai depender muito da missão. Por exemplo, quando o Exército foi para as ruas agora em dezembro, né, na operação do fim do ano, quando a gente é empregado nessas operações de garantia da lei e da ordem, o Exército tem poder de polícia. O que é poder de polícia? Ele pode prender, né, se tiver ali em flagrante delito, ele pode executar todas as atividades da polícia. Então, se tiver uma situação que o Exército se deparar com uma situação de um roubo, por exemplo, e precisar trocar tiro, isso vai acontecer. Mas nessa missão específica de garantia da lei e da ordem. Quando é uma missão definida pelo governo, pelo presidente, em um local determinado, que for o caso que é a região metropolitana do Recife, e por um tempo determinado, né? Fora disso, não, aí seria só numa situação de guerra. Tá? Eu posso fazer o curso das agulhas negras e sair do Exército? Pode, isso acontece. Mas aí o que acontece? Por exemplo, o aspirante da AMAN, né, da academia, ou do IME, né, o tenente, quando ele termina o curso, ele tem um tempo de aplicação, que ele tem que ficar no Exército. Porque se ele sair, né, após ali, por exemplo, ele se formou no IME, se ele sair logo após a formatura, ele tem que indenizar o Exército. Por que isso? Porque o Exército investiu naquela pessoa, o Exército teve gasto para formar aquela pessoa. Então, após a formatura, ele tem que servir um tempo, né, para poder sair sem indenizar. Se ele quiser sair a si mesmo, ele tem que indenizar a União, né, pelo gasto que o Exército teve na sua formação. Tá? Mas pode acontecer. Você poderia falar alguma coisa sobre a EFON? A EFON é da Marinha, né? Não, a EFON é Marinha Mercante, né? É da Marinha Mercante. Eu vou ser sincero contigo, cara, não tenho muita informação, tá? O que eu sei que é um concurso igual, né? Eu não sei a parte de hierarquia e disciplina, mas você faz uma prova e para você trabalhar na Marinha Mercante, né? Não é a Marinha, mas não é a Marinha de guerra, né? Que a gente fala, é a Marinha Mercante, tá? Mas eu sei, tem a parte de hierarquia, né? Eu não sei a questão ali dos postos, né? Como funciona, mas eu sei que é por concurso também, mas infelizmente eu não tenho muita informação. Como é a questão de adido dos países? Questão de adido? Tá. O Exército ele tem as Forças Armadas, né, tem as aditâncias em vários países, né? Tem o adido militar que a gente fala. E isso daí é uma situação que ocorre já quase no final da carreira do militar. Para ele ser adido, ele já é coronel,
né? Então já está ali, ele já comandou um quartel, normalmente. Depois que ele comanda um quartel, ele é designado para uma missão de adido. A missão de adido é uma missão no exterior, então ela é concorrida, então tem uma seleção para a escolha daquele militar. Então, vários requisitos contam para essa seleção, né? Classificação da AMAN, né? Como foi a carreira do militar, como foi ali os comandos que ele comandou, né? E, é claro, ser habilitado no idioma. Então, por exemplo, o cara quer ser adido na França, ele tem que falar francês, né? É um pré-requisito. O cara quer ser adido nos Estados Unidos, tem que falar o inglês. Tá? Mas isso é uma situação que ocorre já no final da carreira do militar. Normalmente ali já, para quem não sai general, já é faltando ali 2, 3 anos para ir para a reserva. Né? Então, mas é uma opção que existe, né? Tem várias adjutâncias no mundo inteiro, em vários continentes, né? E tem as mais disputadas, as menos disputadas, tá? Mas acontece. Quando eu estava lendo sobre os processos e estudando para ver se era muito que eu queria fazer, e eu não podia deixar de ver o salário. E quando você se forma, um aspirante, isso. E aí, como segundo tenente, eu olhei que a variação de salário de segundo tenente para um coronel é muito pouca. Só que, tipo, pelo edital. Só que eu estava vendo, ele teve outras colégios, e os caras fazem, tipo, por exemplo, no edital tinha tanto valor, mas. Quanto que estava no edital? Tipo, por exemplo, no edital de segundo tenente estava, parece que não era 8 mil, 9 mil reais. Já o coronel estava 12 mil, 11 mil. Então. Não, esses 8 mil aí do tenente é um bruto, né? Na verdade dá menos um pouquinho. Então, aí é porque eu já estou falando da época que eu poderia ingressar, porque tinha a inflação, o reajuste. Na verdade, assim, ó, questão de salário, como a garota falou aqui agora há pouco do cinema, né? Ela falou uma coisa interessante. Questão de salário, a gente sabe que não adianta nada, uma coisa que ela falou me chamou a atenção e realmente é verdade. Não adianta nada a gente trabalhar numa profissão que ganha muito bem, mas não é realizado profissionalmente. E o contrário também, não adianta você trabalhar numa profissão que você se realiza, mas também que não ganha tão bem. Eu acho que tem que achar o equilíbrio. O que eu tenho para dizer sobre Forças Armadas? Eu falo sempre uma coisa, o militar, ele vai ser rico? O que você acha? Não, não vai ser rico, tá? Financeiramente falando, não. Mas ele vai ter uma vida confortável, tranquila, isso eu lhe garanto. Tá? Por quê? Primeiro você tem estabilidade, né? Eu acho que isso não tem dinheiro que pague hoje em dia, principalmente a situação econômica e política que a gente está vivenciando hoje, né? 14 milhões de desempregados no Brasil. Tá? Isso é uma coisa que, quer ou não, é um atrativo à profissão militar. Seria, como eu disse, ingênuo eu achar que, o jovem ele quer entrar para o exército, né, porque ele sonha ser um soldado. Sim, pode ser, mas a questão financeira também ajuda. Né? Então, a estabilidade econômica, né, isso também ajuda. Então, como eu disse, o militar vai ser rico? Jamais. Então, aquele que pensa que vai entrar para o exército, marinha ou aeronáutica querendo ser rico, então está errado. Mas não vai passar necessidade, isso eu lhe garanto. Tá? Vai ter uma vida tranquila, confortável, né? Sem preocupação, né? Uma vida tranquila. E muito boa, digo. Confortável e muito boa. Né? Se a pessoa tiver cabeça ali, né? Se ajustar direitinho, vai ter uma vida muito tranquila, muito boa. Mas rico não vai. A diferença salarial entre um posto e outro realmente é muito pouca. Às vezes é R$300, R$400. Tá? Mas é claro que cada posto tem os seus benefícios, né? Tem as suas prerrogativas, isso também compensa. Né? A variação maior que a gente tem de salário é de capitão para major, aí dá quase uns R$2.000, tá? Essa variação maior, mas as demais é bem pouca realmente. Tá? Mas é o que eu disse, o militar jamais vai ser rico, mas vai ter uma vida muito confortável, tá? Isso eu garanto. Bom, se você gostou da minha palestra e deseja retirar mais dúvidas, pode entrar em contato pelo meu e-mail, C de casa, A de avião, P de pato, Borges Campos, tudo junto, @yahoo.com.br.